foi aprovado em uma comissão mista no Congresso o parecer ao projeto que propõe mudanças na Lei Candir. A matéria obriga a União a repassar anualmente 39 bi de reais a estados e ao Distrito Federal para compensar perdas de arrecadação no ICMS sobre produtos destinados à exportação. Minas é um dos estados beneficiados caso a matéria seja aprovada, porque o projeto ainda terá de passar pelos plenários da Câmara e do Senado. Eu converso com o deputado Bonifácio Mourão, que foi relator da Comissão Especial da Dívida Pública da Assembleia até 2015 e conhece bem sobre esse assunto, as finanças do Estado. Bem-vindo, deputado. Obrigado. Às ordens. Deputado, qual que é a importância, então, do avanço desse parecer ter sido aprovado, que isso representa um avanço do projeto no Congresso? Como é que o senhor enxerga isso? Primeiramente, todos os estados brasileiros são credores da União em razão da Lei Candir. Essa Lei Candir, todos sabem, ela isentou o ICMS dos produtos primários. Em razão disso, os estados mais produtores, como é o caso de Minas Gerais, do minério e assim por diante, produtos destinados à exportação, ficaram muito prejudicados. Desde isso é histórico, o século passado, né, que já vem aumentando cada vez mais essa dívida. E Minas Gerais chegou, pelos cálculos reais, a um crédito de cerca de 90 bilhões de reais com a União. E isso aí já vem rendendo há muito tempo, tentando ver como se faz o encontro de contas e nunca se conseguiu. Agora, com essa decisão, a gente vê uma luz no fundo do túnel. É bem verdade que essa luz no fundo do túnel não olha para trás, né? Porque o passivo parece que não está embutido nesse projeto. Exatamente. O que se pretende é pagar, conforme você já anunciou aí, a partir de 2019. A Comissão Mista do Senado entendeu que deve pagar, a União teria que pagar a todos os estados brasileiros 19 bilhões em 2019. Progressivo. Né? Mais 29 bilhões em 2020 e a partir de 2021 os outros 39 bilhões, cerca de 87 bilhões de reais. O que a gente torce e vai com certeza trabalhar é que para este pagamento seja efetivo, porque Minas Gerais mesmo está numa situação extremamente difícil e precisa de mais desse dinheiro. Agora, é preciso lembrar aqui que o governo Pimentel calculou o ano passado que Minas tinha 138 bilhões de crédito com a União. E, na verdade, este cálculo, a meu ver, não estava certo. Mesmo incluindo os municípios? Não, os municípios teriam uma parte do crédito do Estado. O crédito do Estado não soma com o crédito dos municípios. Os municípios participam percentualmente no crédito do Estado. Então, o cálculo do Estado é que teria 138 bilhões. E o governo Pimentel agiu muito errado, a meu ver, quando enganou, iludiu os municípios ao dizer que reconhecia que o Estado tem um débito com os municípios, e tem cerca de 5 bilhões e 200 milhões com os municípios. Só na saúde deve 3 bilhões e 700 milhões de reais. E o governo Pimentel, o governador Pimentel do PT, alegou que pagaria quando recebesse o seu crédito da Lei Candir. Ora, primeiro, o cálculo do governo Pimentel não estava certo. Segundo que... Mas essa base o senhor toma onde? O cálculo, qual que é a base de cálculo que o senhor tem? É a base da Comissão Mista do Senado Federal. O Senado Federal está calculando... Considera 90 bi. 87 bilhões em números redondos. E que isso é um crédito de todos os estados brasileiros. Se é de todos os estados, como é que Minas Gerais sozinha tem 138 bilhões de crédito? Esse cálculo de Minas está muito otimista. Quanto que tocaria para Minas? Aí eu não fiz ainda esse cálculo, mas com certeza tocaria um percentual maior, porque Minas tem principalmente a exportação de minério, que pesa, maior do que muitos estados.
possivelmente um dos maiores de todos os estados da federação. E sendo aí um repasse permanente, se for aprovado, isso cria mais possibilidade de arrecadação, não é? Mais recursos para o Estado. Melhora, a meu ver, as finanças do Estado. Seria um alívio? O senhor considera, como é que o senhor trataria isso? Eu acredito que sim, mas o alívio não passa só por isso, não. Atualmente o governador Pimentel está atrasado com a folha dos servidores, pagando parcelado, está devendo aos municípios de modo geral, não repassa o ICMS, não repassa o IPVA e assim a parte de transporte escolar e assim por diante. Então, não basta esse alívio de crédito com a União. É preciso, sobretudo, um bom gerenciamento no Estado. Isso não está acontecendo. Agora, esse parecer foi aprovado semana passada, então agora tem que ser colocado em votação. Isso depende das presidências da Câmara e do Senado, porque tem que ser aprovado nas duas casas. Então, depende da decisão dos presidentes para que vá para a pauta. É assim que funciona no Legislativo, certo? Bom, e depois tem que ser aprovado. Tem que passar pelos dois plenários, para depois ir à sanção. Então, esse é um trâmite difícil, complicado, em qualquer ano. Agora, em ano eleitoral, nós sabemos que é um grande desafio. Qual é o prognóstico do senhor? É muito difícil a gente ver esta aprovação esse ano, embora a gente torça e tenha que trabalhar nesse sentido, exatamente porque o quórum, principalmente no segundo semestre, é menor por causa das eleições. Os deputados, de modo geral, estão preocupados com a sua reeleição ou com as suas eleições e o quórum deverá ser menor. Por enquanto, nós temos pareceres técnicos. A votação, conforme você acentuou, depende do plenário, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. Então, pode ser que essa votação seja efetuada esse ano, mas depois das eleições. Agora, há também a questão do governo Temer, né, que tem um grande desafio fiscal que não encontrou solução até agora para ele, apesar de algumas medidas que tomou, e também não tem interesse de ver isso resolvido, né? A falta de interesse do governo Temer pode também adiar, jogar para frente? O senhor acha que acredito que não, porque vai haver uma pressão muito grande por parte dos estados de modo geral, por parte dos municípios, e com certeza os deputados vão seguir a vontade daqueles que se representam. A Assembleia está pronta para pressionar? É claro, nós temos que pressionar ao máximo. Sem olhar a coloração partidária, nós temos que olhar o interesse do nosso estado de Minas Gerais e é o que nós vamos olhar. Como é que o senhor, já existe alguma articulação na casa nesse sentido? Desde do ano passado, quando o deputado Priante foi o relator da comissão da Câmara, nós já nos movimentávamos para viajar a Brasília e assim por diante, para nós cobrarmos tudo aquilo que foi direito do nosso estado de Minas Gerais. E isso vai continuar? O senhor acha que agora com esse parecer com mais intensidade, tem chance de com mais ser... intensidade, sem dúvida. Agora, deputado, vamos falar um pouquinho então, vamos torcer para que a Lei Candir se desenrole no Congresso, porque Minas Gerais está também numa situação bastante delicada. Vamos falar um pouquinho de eleição? Vamos. Ano de eleição, nós temos aí a candidatura de Antônio Anastasia, que definiu o rumo do PSDB na eleição, né, ao ser anunciada. O senador Anastasia, que ficou bastante reticente durante muito tempo, mas cedeu aos apelos do partido. O partido tem expectativa de reunir o campo de oposição de novo sob a liderança do PSDB? Como é que está essa expectativa? Porque, por enquanto, ainda, né, as articulações estão em curso. Olha, tem expectativa e grande, e isto já está acontecendo. Alguns partidos já estão somando com o senador Anastasia como pré-candidato ao governo de Minas. Outros partidos também virão, e nós não temos a menor dúvida. Isso devido à grande liderança do senador Anastasia. Ele é um líder real, não só pela sua capacidade, pela sua competência, já inteiramente provadas ao longo dos seus mandatos, como vice-governador, como governador e agora como senador. Mas também porque o senador Anastasia reúne, a meu ver, o perfil que o povo do Brasil, não é só mineiro, está procurando. É um homem honesto, competente, um senhor executivo dos melhores do Brasil e é, a meu ver, o perfil, a pessoa, o candidato que Minas está precisando para retomar o seu desenvolvimento. Oficialmente, quem já está dentro da campanha
a campanha não é oficial ainda, mas que já assumiu o compromisso de fato com o PSDB. Quais partidos? O PTB, o PSD, o PSC, esses já estão definidos. E tem outros partidos... Quem o PSDB vai buscar? Com vários partidos nós estamos conversando, a partir do senador Anastasia. Eu vou evitar aqui de falar os nomes dos partidos, porque dificilmente a gente fala todos os partidos possíveis, mas tem vários partidos. Se eu falar alguns, eu vou omitir outros. Então eu preferi dizer que tem vários partidos, e tem mesmo. O senador Anastasia vai reunir com ele aproximadamente 8 a 10, a meu ver, cerca de 10 partidos, somando com o senador Anastasia como nosso pré-candidato e muito forte para o governo de Minas. Haja vista que no evento que lançou a sua pré-candidatura ao governo de Minas, tinha nada menos do que 453 prefeitos, isto é, a maioria dos prefeitos de Minas Gerais, centenas de vereadores, centenas de ex-prefeitos, lideranças de todas as formas, e um clima real de vontade de ver Minas reerguer-se e retomar o seu desenvolvimento, com a gerência competente, como é o caso do nosso senador Anastasia. Agora, esse é um momento que o xadrez político eleitoral fica bastante complicado, porque as alianças, elas implicam, naturalmente, trocas entre os partidos e interesses que são colocados. Por exemplo, a chapa majoritária, as 2 vagas para o Senado, a vice, né? Quem será o candidato a vice, que partido vai oferecer o candidato a vice do senador Anastasia para o governo do Estado. Como é que o PSDB vai lidar com um arranjo tão grande? Não é? O senhor acha que pode enfrentar dificuldades, inclusive para as vagas do Senado? Não, eu não vejo dificuldade, até porque, pelo que eu já disse aqui, pelo perfil... Porque eles estão em disputa, não é? Pois é, mas pelo perfil do senador Anastasia, ele é uma pessoa que não tem radicalismo, não tem inimizade, ele tem diálogo aberto com todos os partidos, com as lideranças de modo geral. Então, por nós termos atualmente 2 vagas para o Senado e a vaga de vice-governador, isso é claro que, a meu ver, precisa tudo ser conversado. Nós não pretendemos, dentro do PMDB, que todas as vagas sejam ocupadas por companheiros do PSDB, e o PSDB vai abrir os seus braços para acolher aqueles partidos que quiserem somar conosco. E, naturalmente, irão ocupar alguns espaços importantes, como é o caso de candidatura a vice-governador e 2 a senadores. Em que pé estão as tentativas, ou se há tentativas ainda, de negociação com o DEM e com o PSB? O DEM de Rodrigo Pacheco, que é pré-candidato ao governo do Estado, e de Márcio Lacerda, do PSB, também colocado. Os 2 fazem parte desse campo político a que eu me referi, que até algum tempo atrás tinha a liderança do PSDB, mas agora eles mantêm candidaturas. Como é que estão existem tratativas com eles? Veja você, tanto o Márcio Lacerda quanto o Rodrigo Pacheco são candidatos competentes, respeitáveis, mas que fazem parte da oposição. Então, é muito mais possível, em havendo coligação e entendimento, que eles venham para somar com o senador Anastasia. Agora, eu não estou dizendo que vão necessariamente somar, porque isso seria, de alguma forma, falta de respeito, falta de atenção ao direito que eles têm de se candidatarem. Todos 2, tanto Lacerda quanto Rodrigo Pacheco, estão se colocando como candidatos ao governo de Minas. Então, vamos respeitar essas posições, mas o diálogo continua aberto. E o senhor está dizendo, então, que isso fica para o segundo turno com eles? Não, pode haver um entendimento até no primeiro turno. Também depende do desenvolvimento das candidaturas para o governo federal. O MDB sustenta que terá candidatura própria, né? Tem pelo menos 3 nomes que estão colocados, um deles é o presidente da casa. Como é que é a expectativa do PSDB? O PSDB tem, apesar do MDB ter há pelo menos 20 anos estado na oposição,
em relação ao PSDB, o PMDB pode vir a ser um aliado? Olha, é possível. Não, o que foi complicado e difícil foi para o PT. O PMDB, o MDB agora, desgarrar-se do PT. O MDB agora desgarrou. O MDB está firme e disposto a lançar candidatura própria. Nós estamos ouvindo até os nomes prováveis, que inclui o nosso presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adalclever Lopes, que, sem dúvida, é também um nome de respeito. Aliás, o deputado Adalclever Lopes, nosso presidente, teve a coragem de receber o impeachment e tocar o processo de impeachment, o que é extremamente importante, porque o processo precisa realmente apurar as coisas, as denúncias que são feitas à nossa casa. Então, o PMDB, o MDB, aliás, que voltou a ser MDB, deve lançar candidato, tem o direito de lançar candidato, desgarra-se do governo Pimentel, então o PT perde o grande aliado que é MDB, e aí o PT diminui muito as suas possibilidades de vitória. Agora, deputado, como é que o senhor está vendo a situação em relação ao senador Aécio Neves, que é sempre uma questão que se coloca? O senador Aécio Neves se tornou réu no mês passado, e desde o ano passado que expôs o partido, especialmente o partido em Minas, que tinha ele como a grande liderança, expôs ele a uma situação delicada. Até que ponto o senhor acha que a situação do senador pode afetar, impactar mesmo a campanha do senador Anastasia? Como é que isso está sendo pensado, discutindo dentro do partido? A nosso ver, não vai impactar. O partido está muito tranquilo com essa situação. Primeiro, porque o candidato a governador se chama Antônio Anastasia. Todo mundo conhece o senador Antônio Anastasia. Segundo, porque o senador Aécio Neves, a denúncia foi recebida, então ele vai responder ao processo. A justiça é que vai definir se ele é culpado ou se ele é inocente. O que nós sabemos sobre o Aécio Neves, é que ele fez um grande governo em Minas Gerais. As obras que ele fez estão espalhadas por aí e o povo de Minas Gerais conhece essas obras. Com referência à justiça, nós respeitamos, a própria justiça vai decidir. O candidato senador Antônio Anastasia tem toda a autonomia, toda a credibilidade e o povo de Minas Gerais conhece bem. O senhor acha que o fato de Anastasia ter sido, digamos, um indicado, um apadrinhado de Aécio não prejudica ele durante a campanha? Absolutamente, porque o senador Anastasia, conforme nós já falamos, ele já demonstrou para o povo de Minas Gerais toda a sua competência, toda a sua capacidade como executivo, o perfil que o povo está procurando. Então o povo com certeza vai votar nesse perfil que está procurando. E o nome que se apresenta em melhores condições é, sem dúvida, o senador Anastasia. O senhor está preocupado com a imagem do partido? Que isso tenha penalizado a imagem do partido? O PT, por exemplo, passou por uma série... As lideranças passaram por uma série de condenações, de denúncias e tal. Isso agora vem acontecendo aqui. Nessa terça-feira, o ex-senador e ex-governador Eduardo Azeredo, que também é do PSDB, enfim, teve os últimos embargos dele recusados pela Justiça do Estado e ele pode ser preso, né, a qualquer momento. Há uma expectativa de que ele seja preso. O partido pode sofrer, pode ter um trabalho a mais para atrair o eleitor? Olha, eu acredito que não, porque o PSDB tem uma história de construções em Minas Gerais ao longo do tempo. Aliás, uma história de construções no Brasil, desde o governo Fernando Henrique, depois veio passando pelos governos do PSDB em Minas Gerais, com tantas e tantas obras realizadas aqui no nosso estado. Nós podemos lembrar o Proacesso que ligou praticamente todos os municípios mineiros ao asfalto. Nós podemos lembrar do telefone celular que foi colocado em mais de 400 municípios de Minas Gerais. A situação da saúde, que Minas Gerais foi muito bem classificada, melhorando a qualidade de vida do povo mineiro. A situação da educação, que nos governos do PSDB, o Ministério da Educação, que era do governo Lula,
deu a classificação de primeiro lugar nas Olimpíadas de Matemática, primeiro lugar em português nas primeiras séries do ensino fundamental. Então, tudo isso faz parte da história do nosso partido, o PSDB. O senhor é favorável a essas prisões após condenação em segunda instância? Eu acho que precisa ser uma questão melhor estudada, porque a prisão em segunda instância não dá direito ao acusado da sua total ampla defesa, conforme previsto na Constituição. Por outro lado, nós precisamos de agilizar mais o judiciário para que os processos não fiquem eternamente correndo na justiça. É preciso que os processos sejam decididos com mais rapidez. É preciso mudar o sistema judiciário para que os recursos não continuem eternizando o processo. Processo demorar 10, 15, 20 anos, isso aqui não pode acontecer. Qual que é o palpite do senhor sobre o impeachment? Para que lado vai caminhar isso? O senhor acha que ele vai a termo? O impeachment do Fernando Pimentel. Pois é, o impeachment do Fernando Pimentel vai correr aqui na Assembleia, os prazos previstos são elásticos, então é possível que vá a termo, sem dúvida, vá a termo, vai. Agora, eu não diria até quando, seria até as eleições, até depois das eleições, é meio difícil uma previsão. Mas que ele vai a termo. Isso caso seja aprovado, né? Na casa, o afastamento do governador, porque tem todo um processo para depois julgar o afastamento e depois é que se inicia, né? Pois é, várias coisas podem acontecer, mas veja você, o MDB, por exemplo, a partir do presidente, deputado Adalclávio Lopes, está abrindo espaço para o impeachment. O MDB tem um número considerável de deputados aqui na Assembleia, é o que tem o maior número. Vamos ver para que lado vai pender o MDB? Os deputados da oposição, todo mundo já sabe todos sabem qual é a nossa posição. Os deputados do chamado Bloco Independente também, naturalmente, vão definir a sua posição. E o próprio MDB, que é bloco de governo, tem sido até agora, também deverá ter alguma alteração no seu posicionamento. Mas o senhor não arrisca um palpite? Se vai ou não passar o impeachment? Isso. É meio difícil arriscar, porque essa situação é só na cabeça de cada um deputado, para poder ver como que ele vai votar, como ele vai se conduzir. Mas a situação para a base de governo está ficando cada vez mais complicada aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, foi um prazer ter o senhor aqui no Mundo Político. Obrigado a todos vocês. Conversei com o deputado Bonifácio Mourão, do PSDB. O nosso primeiro assunto aqui é sobre as mudanças na Lei Candir. Passou o parecer lá no Congresso, numa comissão mista, que permite que o projeto que faz as mudanças na Lei Candir vá para o plenário da Câmara e do Senado, e que cria uma expectativa de que Minas Gerais receba as compensações do ICMS, que não só Minas Gerais, mas outros estados também, o Distrito Federal, mas que por muito tempo, há muitos anos, há mais de 2 décadas, que o Estado não recebe como deveria. Isso pode vir a dar um alívio de caixa para o Estado, que tem uma situação financeira muito complicada. Falamos também de eleições. Obrigada de novo, deputado. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.